Olá, minha gente boa do My News, e o Segunda Chamada começa nessa data histórica, 21 de janeiro de 2019, a primeira segunda-feira com um presidente militar desde 1985. Sim, porque Bolsonaro foi para Davos e o general Mourão está cuidando da lojinha. Aliás, o vídeo do general Mourão chegando hoje para cuidar da lojinha já ganhou meu coração, porque ele falou assim, estou muito feliz que o Flamengo ganhou e o Botafogo perdeu. Isso aí, Mourão, você já me deu mais alegria do que vários outros governos passados. Tomara que você continue assim. Se você quer saber os bastidores do que tá rolando, tá no lugar certo. Dani Lima vai contar pra gente tudo aqui que tá acontecendo, e aqui também Mara Luque, Marilis Pereira Jorge e o cientista político Cristiano Noronha. Então vamos lá. Os rolos do filho do presidente, os depósitos suspeitos na conta de Flávio Bolsonaro e o pedido dele pro STF parar de investigar o Queiroz. Mas por quê? A expectativa para a estreia internacional de Bolsonaro em Davos, o berço do globalismo. O papel dos militares no novo governo. Eles têm dado as cartas de verdade? Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Renan Calheiros no Senado. Era essa a tal da nova era? Um recorde mundial para o Brasil. Num presídio em Santa Catarina, um preso engoliu 10 celulares e muito mais. A gente vai começar agora, mas antes, dá uma força aí e se inscreve aqui no canal. Flávio Bolsonaro é gente como a gente. Ele paga boleto, ele parcela, só que o boleto é de 1 milhão e o parcelamento foi para receber, não foi para pagar. 48 depósitos de R$ 2.000 em dinheiro em um mês no caixa eletrônico dentro da Alerj. Isso tudo explodiu graças a um novo relatório do COAF, logo depois de Flávio dar aquela força ao amigão Fabrício Queiroz no STF. Dani, essa pedra no sapato do novo governo não para de crescer, né? Não para de crescer, e muito em função da dificuldade deles de, assim que o caso Queiroz apareceu, oferecer uma resposta, digamos assim, a todas as perguntas que foram colocadas. A gente precisa lembrar que lá atrás, no esteio de uma operação na Alerj, apareceu o Queiroz com uma movimentação atípica de 1,2 milhão na conta dele em um ano. E, a partir daí, o Ministério Público começou a investigar e agora chegou aonde? Onde não devia ter chegado, porque chegou no Flávio Bolsonaro, que era chefe do Fabrício Queiroz. Pouco antes do caso explodir, o Fabrício saiu do gabinete, mas agora o COAF já fez um relatório sobre as movimentações do Flávio. E assim que ele foi para o Supremo, todo mundo... Assim, o fato dele ter ido para o Supremo, a gente pode até falar depois melhor sobre isso, porque foi um erro tático tão grande, porque o que todo mundo aqui pensou? A hora que o cara vai no Supremo para travar a investigação e pedir anulação de prova, você fala, nossa, acharam alguma coisa muito estranha. Porque ele não estava fazendo isso só em cima do motorista. Todo mundo ficou, o que foi que o Ministério Público encontrou agora? Como uma admissão de culpa, né? Teve um ministro do Supremo que falou isso, inclusive, assim, nos bastidores, mas todo mundo ficou com a impressão de que alguma coisa tinham encontrado com relação a ele, porque ele pede para que o caso pare de ser investigado no Rio de Janeiro e suba para o Supremo, dizendo, eu tenho foro privilegiado preventivo, né? Uhum. Porque ele ainda não tomou posse e a investigação começou antes dele ter sido diplomado. Ontem foi a primeira vez, desde que esse caso apareceu, que o Flávio tentou dar uma explicação mais clara sobre o dinheiro dele. Ele fala, o Queiroz se explica, mas esses 48 depósitos e tal, ele ofereceu uma versão que era um dinheiro de compra e venda de apartamentos. O Marilis, ele deu 2 entrevistas ontem, né, e se disse perseguido. Foi para a Record e para a Rede TV, ele diz que está sendo perseguido. Na verdade, assim, no começo até da entrevista para a Rede TV, o Boris Casoy pergunta se ele acha quem está por trás do vazamento dessas informações, quem teria interesse que essas informações chegassem à imprensa. E ele diz que não só ele, mas que essa perseguição seria para atingir o governo. Ele fala que esse dinheiro é decorrente de uma venda de imóvel. Não explicou porque disse que esses depósitos foram feitos porque o envelope onde vai o dinheiro só aceita até R$ 2.000, mas tem muitas perguntas que não foram respondidas ainda, Tabet. Tem uma coisa que é curiosa, que ele fala que... Porque até agora ele não foi ao MP, né? Ele não foi depor
Mas ele diz que isso foi curioso dessa entrevista. Ele fala que essa investigação está acontecendo desde o começo do ano passado, mas ao mesmo tempo ele diz que ele não foi depor porque ele quer ter conhecimento do que ele está sendo investigado. Então, assim, se é desde o começo do ano passado, como é que ele não teve tempo de tomar ciência do que ele está sendo investigado? Outra coisa que chamou a atenção, ele fala que ele não tem mais contato com o Queiroz, que foi um assessor durante anos, amigo da família. Então, assim, por que exatamente nesse momento, que eles, na verdade, deveriam estar em contato até para conversar, entender de onde vem essa movimentação do Queiroz, né? Ele diz que eles não têm mais contato. E outra coisa é dizer que ele não confia na justiça. Quem é o chefe do COAF hoje em dia? É o Sérgio Moro, ou seja, ele está dizendo que não confia no ministro da Justiça, é isso que o senador está dizendo? Eu ia falar isso agora, porque o COAF é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça, que é do Sérgio Moro, ou seja, é uma saia justa para o ministro, que fez carreira combatendo a corrupção. Cristiano, você acha que é uma saia justa para o Sérgio Moro estar vivendo assistindo isso de camarote? Olha, talvez, sem dúvida nenhuma, boa notícia não é. É óbvio que causa constrangimento no governo de uma forma geral. Causa uma notícia ruim para o Jair Bolsonaro, é uma notícia ruim para as pessoas próximas ao círculo mais fechado ali do presidente, vice-presidência, GSI e, obviamente, ao Sérgio Moro. Agora, é importante ressaltar que o Sérgio Moro é ministro da Justiça, ele não é advogado do Flávio, né? Então, é óbvio que para ele, melhor que isso não tivesse acontecendo, mas ele não tem que se manifestar sobre qualquer ato que o filho do presidente tenha cometido. Então, para ele, eu acho que deve ser bastante chato. Agora, não chegou efetivamente na alçada dele. Quer dizer, é preciso lembrar que, algum tempo atrás, alguns ministros da Justiça, inclusive, atuavam muito em defesa de presidentes da República. Aconteceu isso em vários outros governos anteriores. Até o momento, a gente não vê essa movimentação. Então, eu acredito até que fala-se muito do Sérgio Moro, que ele não tem comentado esse tipo de coisa, mas eu acho que é muito pessoal dele, estratégico dele. Ele fala, não vou querer me meter, isso não é um assunto de Estado, é um assunto privado, e ele que tem que resolver isso, do filho, que sequer faz parte do governo também, apesar de ser senador da República, mas ele não ocupa qualquer cargo no governo. Então, não tem por que, efetivamente, o Moro se envolver nisso. Você acha bom, então, ele manter esse distanciamento? Eu acho que, do ponto de vista estratégico para ele, é muito bom que ele não se envolva, que ele não dê declaração, ele não tem que falar... Nesse aspecto eu concordo, eu também acho que é bom ele se manter afastado, primeiro porque se ele começar a comentar esse tipo de coisa, vai ser um movimento errado igual ao do Flávio Bolsonaro. Não concordo em parte. Porque se ele for falar em defesa não, mas se ele for se meter nessa história agora, praticamente vai ser, olha, o pai tá envolvido nisso também. Então eles estão tentando blindar o pai, porque realmente é muito difícil blindar o presidente nesse momento, né, Dani? Porque algumas coisas ainda respingam nele, né? Sim. É difícil blindar. Eu concordo em parte com o que o Cristiano falou, porque, de fato, não cabe ao ministro da Justiça ficar se manifestando sobre assuntos que não são de Estado. Nisso, estamos fechados aqui. Onde é que pega? Pega porque já começou a ter uma pressão interna dos técnicos do COAF. É mais ou menos do que eu ficar aqui falando para você, essa sua equipe é uma porcaria, essa sua equipe está trabalhando para me ferrar, essa sua equipe... E você não fala nada. Que é o que o Flávio Bolsonaro fez ontem. Porque uma parte da estratégia dele, de defesa, é atacar a investigação. Tirando o fato que essa equipe aqui realmente é uma porcaria. Mas tudo bem. Não podemos continuar. Mentira, gente. Essa equipe aqui é maravilhosa. Eles são maravilhosos. Tirando o Gui, que é muito bom, talvez o Garrone, o resto... Um convidado que aqui e acolá aparece. Exatamente. Não, então, assim, começa uma pressão interna. Uma coisa que você nunca pode subestimar é o espírito de corpo de corporações. Você não subestima o espírito de corpo do Congresso quando você quer tirar ali um benefício, você não subestima o espírito de corpo do Ministério Público, nem do COAF, nem da Polícia Federal, porque nesse momento, quando essas categorias elas são atacadas, o que acontece é uma união para defender... É o corporativismo clássico.
E aí, não só de Ministério Público do Rio, os procuradores também entram nessa, enfim. Tudo você estava falando do Jair Bolsonaro. De fato, a história tem alguns pontos de contato com o presidente. E aí é importante a gente ficar atento a como esses pontos de contato vão ser explorados daqui para frente. Uma coisa que eu acho importante a gente deixar registrado é a TV Globo teve acesso a um trecho do relatório do COAF. A primeira reportagem eu achei interessante, que ele inclusive fala assim, este é o ponto 4 de 16, se não me engano, que é o que falava dos saques em série. Então, ninguém conhece ainda o relatório na íntegra. O Flávio conhece, porque ele teve acesso ao processo e por isso que ele foi ao Supremo. Ou deveria conhecer, né, Dani? Porque a alegação dele é que ele ainda não tomou ciência de tudo que está sendo dito. Agora ele sabe. O que ele diz é assim, Pelo quando menos é o que a gente começaram a acha. me investigar, diziam que não estavam me investigando, mas estavam. Que quando eu pedi acesso ao processo, eu peguei e falei, uai, e aí, tô olhando talvez- aqui. E aí ele vai ao Supremo, eu falo, olha, eu estou sendo investigado, mas eu quero ser investigado aqui em cima, não lá no Ministério Público do Rio. E aí talvez seja a questão para o Moro, porque se é um ponto, o Moro também conhece o relatório do COAF, ou não? Não necessariamente. Por quê? Em tese, não, porque em tese as investigações, assim, você não precisa dar ciência para o ministro de tudo aquilo que está sendo feito ali dentro. Não. Em tese, ele não deveria saber. Não, inclusive. você não precisa dar ciência ao ministro, mas você acha... Que o ministro não. Que o ministro ali, foi lá sentado ver na o cadeira que do ministério, começa a pipocar a notícia disso. O COAF está embaixo dele, ele não pega o telefone e fala assim, fulano, COAF. deixa eu dar uma olhada nesse relatório, Posso te dizer por que eu acho que ele não fez isso? porque senão ele vai pedir para sair. Não, não. Puxa pela memória o caso do Segovia, que foi diretor-geral da Polícia Federal. Na era do Temer, ou seja, era uma coisa super tumultuada já. Segovia foi dar uma entrevista para Reuters, falou sobre o inquérito que estava em andamento, que era o inquérito dos Bem corpos, lembrado, que dizia Dani. respeito ao presidente, e ele caiu. Por causa de... O Exatamente. Temer teve que demitir o cara. É verdade. Por quê? Bem Porque, lembrado. de novo, se o Sérgio Moro diz, não, eu olhei, Então, e não tem nada, mas são é duas ruim. coisas diferentes, Dani. Eu tô falando assim, eu tenho certeza que o Moro olhou esse relatório. A gente concorda que ele não tem que ir para a imprensa falar sobre isso, comentar, que foi o erro do Segovia. Eu acho que ele sabe o que aconteceu, não é possível que ele não saiba. Eu tenho dúvidas, eu não vou trabalhar com você, que você pode acha? achar. Eu acho. Eu tenho... Você sabe que eu tenho dúvidas também, porque assim, na hora que ele de fato ficar sabendo, aí sim talvez ele se sinta numa posição de não talvez falar alguma coisa publicamente, mas internamente talvez Eu talvez acredito sim. nisso, Então, eu acredito que ele está tentando se proteger, que ele vai ficar distante desse assunto por ser um tema delicado. Eu acho que ele sequer vai pedir essa informação. Veja, nesses ministérios a gente tem gente de tudo quanto é lado. Então, se porventura vaza uma informação de que ele pediu, eu acho... É o caso do É um que strike, a gente falava antes pode de ser. começar aqui o programa, mas a gente falava até do caso do edital lá do Ministério da Educação, que foi dito que é uma guerra interna de pessoas de uma orientação ou de outra. Então, eu acho que há uma estratégia dele de se permanecer distante disso, eu acho que não há interferência dele. E aí, só para completar, porque eu entrei na viagem aqui e não respondi o que você me perguntou, que é os pontos de contato. Por que, inclusive, que o Moro deve ficar longe? Porque tem pontos de contato entre a história do Queiroz e a história e o presidente da República, que é o chefe dele. Quais são esses pontos de contato? O Queiroz, ele é amigo pessoal do Jair Bolsonaro. Eles se conhecem há muitos anos. A conta do Queiroz, que está sob análise do COAF, ela recebia dinheiros de pessoas da família dele, que trabalhavam no gabinete do Flávio e de uma filha dele, que trabalhava no gabinete do Bolsonaro. Do pai. Isso, Sim. do Jair Bolsonaro, do presidente. a personal trainer. A personal trainer. Aí, por que é pior? Porque ela era personal trainer de gente famosa, o que deu munição para a imprensa poder dizer que, olha, o Jair Bolsonaro atestou todas as presenças dela no gabinete. Ela não tem uma falta registrada. Mas no Instagram da fulana, da ciclana, da ciclane, da beltrana, dia de semana, horário comercial, ela estava dando o quê? Aula de personal trainer. Glúteos. Glúteos. Então, assim, é mais uma funcionária e eu falo mais uma porque a gente tem que lembrar do caso da Val do Açaí,
que tinha presença atestada lá dentro e, no fim das contas, estava fazendo uma outra coisa no horário em que devia estar trabalhando. E essa menina é filha do Queiroz e botava ali 80% do salário dela nessa conta do Queiroz, que, último ponto de contato, primeiro grande barulho que essa conta fez foi ter uma transferência, ter um dinheiro que foi destinado para a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que o Bolsonaro assumiu e falou, esse dinheiro é um pagamento de um empréstimo que eu fiz para ele, não são 24 mil, são 40 mil. Mas se você não sabe direito a origem do dinheiro do Queiroz e por que ele tinha aquele dinheiro todo e de onde veio o dinheiro que ele pagou, pode ficar ruim para o presidente também. O Flávio Bolsonaro nega, mas a suspeita que paira no caso é de uma prática que faz parte do pior da cultura brasileira. Assim como outros símbolos nossos, tipo futebol, carnaval e a feijoada, trata-se de uma bagunça organizada. Eu estou falando de parlamentares que cobram dízimos de assessores. O Estadão levantou casos em 16 estados, só nas assembleias legislativas. Nós fizemos uma pesquisa também e teve muito vereador, deputado estadual e federal enrolado em casos semelhantes. Ô Mara, como é que funciona na prática esse pedágiozinho, se a gente pode chamar assim? É mais ou menos os médicos cubanos, né? Ele dá o emprego, mas quer um pedacinho desse dinheiro. É uma prática, pedacinho não, né? Pedação, muitas vezes. Tem alguns casos em que ele até troca, ele devolve tudo, mas ele quer o quê? A aposentadoria, né? E o plano de saúde que o cargo deixa para ele. Que ele tem trabalha em outro lugar. Ele trabalha em outro lugar, mas tem gabinete. A aposentadoria naquele gabinete e tem o plano de saúde. O que eu acho impressionante nessa história, a gente viu o mensalão, né, que foi um grande escândalo e tal, e desbaratou ali uma estrutura de corrupção. Depois a gente veio e tem a Lava Jato, que pega a estrutura de corrupção das empreiteiras e como é que isso era feito. E agora você tem um outro foco de corrupção, uma prática que tem. Uma coisa que a gente fala, é uma prática, mas precisa dizer que é crime. Que é crime, é corrupção, é crime, então é uma prática que tem. E eu acho que esse é o grande escândalo que começa com este governo e que vão aparecer várias outras coisas. Uma coisa que a sociedade tem que discutir e que esse escândalo vindo à tona, enfim, esse esquemão que está lá em todas as assembleias, na Câmara, em um monte de lugar, precisa ter este tamanho. O que nós estamos vendo é que tem um gasto excessivo nesses gabinetes. Um número absurdo de assessores que, no final das contas, não fazem nada. Exatamente, não precisam desses assessores. É interessante que está havendo alguns novos parlamentares que foram eleitos, eles estão fazendo uma espécie de seleção, estão propondo reduzir número de assessores. Enfim, pode ser o começo de uma nova prática interessante, de mudança, que começa realmente por alguns grupos, e aí esses exemplos de boas práticas podem ir, vamos dizer, contaminando pelo lado do bem, né? Outras esferas. Independentemente do exemplo de boas práticas, é hora de se pensar nessa estrutura e reduzir esse tamanho dessa máquina. Quer dizer, a gente está com um governo que entrou com um discurso liberal na parte econômica. Mas veja, eu sei, mas Mara, tá preciso só a gente também separar um pouco as responsabilidades. Porque isso é uma coisa da esfera de cada poder legislativo. Isso é uma esfera do Congresso Nacional. Então, quem tem que decidir isso são os deputados. É muito comum a gente também jogar a responsabilidade toda para o Executivo, mas não cabe ao Executivo tratar disso. Eu concordo isso com você. É uma decisão de esfera legislativa. Não, eu concordo com você, mas o que eu estou falando é que a sociedade tem que se organizar e pressionar para acabar com isso, porque está claro que não era necessário um tamanho de assessores desses. O nosso legislativo também só funciona na base da pressão, de cima e de baixo, né? De cima que eu digo do Executivo, porque tem uma bancada enorme do PSL ali, que podia, né, deveria, já que estão... Dar o exemplo? Porque... Os caras estão se matando. Eu sei, mas eles se matam por alguns aspectos, mas por outros, assim, é coisa de redução do tamanho do Estado, etc e tal. Então poderiam, né, ser os primeiros a
a dar exemplo em relação a isso. E, Então, claro, a pressão popular. Eu concordo com o Cristiano que esses exemplos, essas boas práticas que começam a aparecer, claro que não é isso que vai mudar tudo, mas eu acho que traz para a sociedade uma discussão que precisa ser feita. Então, é o vereador que abre mão de um número de assessores que é enorme, ou do deputado, é o que abre mão do carro, do dinheiro da gasolina, o auxílio moradia. São essas coisas que começam a ser discutidas e que realmente podem lá na frente levar a alguma mudança. Jair Bolsonaro vai debutar nos palcos internacionais amanhã no Fórum Econômico Mundial em Davos. Sem Donald Trump, Bolsonaro tem tudo para ser uma das grandes atrações do evento. Ele vai discursar na sessão de abertura do fórum. Espera-se que ele fale de abertura comercial, reforma da Previdência, Mara, e combate à corrupção. Cristiano, se ele for por aí mesmo, ele vai agradar, né? Se ele mantiver essa a mensagem, eu acredito que ele tem... a questão da Previdência é fundamental, dele passar a mensagem para... Ele está lá para captar investimentos. Os investidores estão muito preocupados com a situação fiscal do país. Então, uma mensagem que ele deve passar é justamente qual deve ser esse tamanho dessa reforma. A gente vive também viveu por um bom tempo onde o país estava dificultando a entrada de investimento estrangeiro. As regras, por exemplo, de concessão na área de portos e aeroportos estava muito anti-atração de investimento. Regras na legislação do petróleo e gás também estava muito anti-investimento. Algumas dessas regras foram modificadas durante a gestão do Temer. Basta dizer que a Exxon voltou ao país, por exemplo, depois de anos que tinha saído com investimentos bilionários nos próximos 20 anos, porque venceu um leilão de pré-sal. E tem essa onda antiglobalista, essa onda também de essa disputa comercial, por exemplo, entre China e Estados Unidos. O FMI, por exemplo, acabou de publicar uma perspectiva de crescimento da economia já menor, da economia global, de 3,7 para 3,5. Então, é fundamental, quer dizer, menos crescimento significa menos riqueza sendo gerada e, com isso, também menos investimento para o país. Então, as mensagens claras, o direcionamento no rumo certo é fundamental. É a primeira exposição dele que ele vai ter. É bem verdade que sem algumas lideranças importantes, a Theresa May envolvida no Brexit, está lá, não vai participar. O Trump também, com shutdown nos Estados Unidos, não vai participar. China também não deve participar. Mas, enfim, é uma vitrine que a gente deve aproveitar essa oportunidade e o presidente, o novo governo, dar claramente qual que é a mensagem que ele tem para esses investidores, para chegar finalmente aqui no país. É bom lembrar que a gente está com 14 milhões de desempregados e a economia precisa andar. Agora, né? Cristiano, eu vi uma pesquisa, né, feita lá pelos coordenadores de Davos, enfim, que mostra que a grande preocupação dos líderes, de empresários e governos, enfim, esse ano em Davos, é com o meio ambiente. Eles dizem que o risco maior é o meio ambiente. Eles até colocam o seguinte, as questões macroeconômicas cederam lugar, ainda que você tenha uma preocupação com endividamento global, com recessão, enfim... Ainda assim, a maior preocupação deles, segundo essa pesquisa, é com o meio ambiente. E o discurso do governo em relação ao meio ambiente é muito ruim. É importante dizer o que para o governo é mais importante ressaltar. Para o governo é mais importante ressaltar que tem que vir recurso e que eles vão aprovar a reforma da Previdência. Pode ser que o tema principal que Davos queira discutir seja o meio ambiente, mas essa não é a prioridade que o governo tem para discutir ou para levar para os investidores lá fora. O país está, como eu disse, 14 milhões de empregados. Existe uma dúvida e uma cobrança até do mercado financeiro também sobre a aprovação da Previdência. Então, eu acho que a corrupção também vai ser um tema fundamental. E o Moro é uma das estrelas que está lá também. Vai falar
falar lá vai de falar sobre corrupção. isso, exatamente. Exatamente. Então, o país ele tem também a sua própria agenda. Não existe... E eu acho que nesse caso até o ministro de Meio Ambiente, ele até deu uma declaração, eu acho, correta, no sentido de que o pior para o país, em termos de meio ambiente, está nas grandes cidades. Você vê esgoto sendo jogado, poluindo. Olha o Rio Tietê, olha o problema que a gente tem de maltrato diário nas nossas grandes cidades. Então, acho que tem que cuidar disso, desse aspecto também. Então, ele falou que a preocupação maior dele está se deslocando para essa área, né? Mara, eu compro dólar hoje ou compro daqui a 3 dias? O que você acha melhor? Eu vou pra Disney. Aliás, eu não tô aqui, semana que vem já não tô aqui de novo. Alguém vai apresentar aqui. O que eu faço? Eu só colei em você pra saber essas coisas. Eu compro dólar hoje ou compro daqui a pouco, Mara? Me fala. Compra hoje. Hoje? Compra hoje. Compra amanhã mais um pouquinho. Quando é que você embarca? Quarta-feira. Então você já comprou esse dólar, né? Não, ainda Quando não. tava Tô ali embaixo. Tô esperando o Davos aí. Tô vendo se... Vai que ele manda uma... Esperando o Davos, pode sair qualquer coisa. Pode dar uma merda, né? Pois Acho melhor. risco, Cola na Mara, compra hoje, compra um pouco amanhã. Porque Davos é a oportunidade que o presidente tem de desfazer toda a imagem Pois muito era, isso ruim que eu ia falar. que o mercado internacional tem sobre ele. Economist, Financial Times, New York Times, todo mundo, assim, desceu o pau A gente precisa lembrar que o presidente. Bolsonaro, quando foi eleito lá fora, foi tratado claramente como a ascensão da extrema-direita, um risco desconhecido para a América Latina. Foi assim que as pessoas retrataram a vitória do Bolsonaro lá fora. E as Então, declarações dele só alimentavam cada vez mais isso. Por isso você não vê... A gente mostrou aqui no programa passado a entrada de recursos na Bolsa, por exemplo. Você não tem estrangeiro entrando. Está todo mundo esperando para ver, afinal de contas, o que é esse governo. Podiam botar o Paulo Guedes dublando ele, né? Mas ele vai falar também. Os Paulo Guedes porque... estão marcadas 9 reuniões do Paulo Guedes com uma série de grandes bancos para falar também. É a primeira viagem internacional de Bolsonaro, mas não do bolsonarismo. Parlamentares do PSL viajaram à China para conhecer tecnologias de reconhecimento facial. A viagem foi criticada pelo guru Olavo de Carvalho e por gente do próprio partido. Dani, que treta foi essa? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Cara... Acho que é um novo bordão agora para esse ano. Que treta foi essa? Porque cada hora é uma, né? Todo dia tem uma. Todo dia tem uma. No Twitter do Carluxo tem direto. Mas vamos tratar isso, eu acho que precisa analisar com seriedade. Porque, olha só, a bancada do PSL, o PSL é um partido praticamente inexistente. Aí o Bolsonaro se abriga nesse partido para poder disputar a eleição e leva com ele uma galera e aí transforma esse partido no segundo maior partido da Câmara. E gente de todo tipo, né, Dani? Quem sobe com ele é gente de todo tipo. Porque tem advogados, de fato, de um governo mais liberal, de uma visão de Estado mais liberal, enfim. Tem esse tipo de gente lá, sim, mais alinhado com o pensamento econômico do governo, do Paulo Guedes, ok. Mas tem também muito militar, tem celebridade de internet, tem... Evangélico. Tem muito evangélico. É uma bancada Agroboy. Tem É uma tem uns agroboy lá. É uma bancada bem heterogênea. A gente vai Ok. ver daqui a pouco aí. O que acontece É a bancada Vila Mix, né? Tem a bancada Vila Mix, muito. O que acontece Com champanhe com faísca, assim. Não faz isso comigo. Champanhe que pisca, a bebida que pisca. Drink que pisca. A Tem bebida muito que drink que pisca. pisca lá. Eu tô falando que tem que falar sério, ele faz isso. Mas tudo bem, o que acontece? O Partido Comunista da China fez um convite ao PSL, enquanto partido, falando, venha cá conhecer a China e tal. Aí o presidente do PSL falou, muito obrigada, vamos declinar, porque já antevendo que podia dar ruim. O que acontece? Um assessor do Frota, Alexandre Frota, o ator, ex-ator, enfim, o Alexandre Frota, deputado agora, federal. Você não está se ajudando. Não. O assessor do Alexandre Frota vai e fala, não, governo chinês, façam um convite enquanto governo, que eu monto uma comitiva do PSL e vamos. E foi o que ele fez. Pegou uma dezena lá de parlamentares, de heterogênea também, a comitiva que foi.
Ok, o problema é, lá dentro tinha uma presença de gente muito conectada com essa militância digital, como a Carla Zambelli, que é uma deputada eleita aqui por São Paulo. Sobrou muito para ela, porque ela era próxima do Olavo de Carvalho. O Olavo achou um absurdo os caras terem ido para a China com dinheiro bancados pelo governo chinês, porque ele é o patrono desse discurso mais sectário do governo, mais ideológico, está ali fincado no Olavo de Carvalho. Tanto que os ministros mais polêmicos, digamos assim, o ministro Ernesto Araújo, o ministro da Educação, tem um dedinho do Olavo de Carvalho. Toda essa pregação de ideologia de gênero, fim do globalismo, do socialismo, do comunismo, etc. e tal. E aí a bancada do PSL pega e vai para a China comunista, bancada pelo governo chinês, para fazer uma agenda que ele também considerou um absurdo, porque inclusive a empresa que eles foram visitar é uma empresa que é investigada em alguns países, teve gente presa, enfim. Eu até escrevi sobre isso. Eu acho, achismo meu, de novo, eu posso achar, você não pode, mas eu acho que a maioria desses caras não sabe nem o que é comunismo. Eles não têm ideia do que é. Claro que não. Assim, vamos viagem, vamos, o quê? Executiva, vou pra onde? É China. China é o quê? É África, né? Não, é Ásia. Vamos pra lá. E pararam lá. Como toda treta que se preza, hoje em dia, ela ficou muito restrita à internet. Depois das críticas do Olavo de Carvalho e de outras pessoas, o Luiz Miranda, deputado federal eleito pelo DEM do Distrito Federal e youtuber, postou esse vídeo chamando a galera pra porrada. Eu não vou ter dó de vocês, burros, idiotas, palhaços. Pode xingar embaixo, eu não ligo. Vocês são um bando de idiota. São homens pra falar do outro lado. Porque eu garanto pra vocês, gabinete 241, ninguém é homem de falar isso na minha cara. Primeiro que eu vou ganhar com argumento. E se me ofender, eu vou enfiar a mão na cara. Me chama de safado, picareta, alguma coisa na minha frente, vê se eu não quebro o dente de um vagabundo. Sabe por quê? Porque vagabundo, ele fica atrás da tela inventando coisas sobre as outras pessoas. Muito bem. Eu pessoalmente adoraria desafiar o deputado, mas não posso. O lutador de MMA, Marcelo Brigadeiro, aceitou o desafio de levar essa discussão para o mundo real. E você falou ali, quem falasse isso na sua frente, você arrancaria os dentes. Eu quero falar isso na tua frente. Tá? Você tá na China ainda, você voltando pro Brasil, você, por favor, me manda mensagem. Ou então pode ser até publicamente aí, faz um vídeo aí que eu vou te encontrar no local que você quiser, na hora que você quiser. E vou falar na tua frente que tu tem que abaixar a tua bolinha, segurar a tua calcinha e ser respeitoso com o povo que você representa na Câmara. Não sei se esse vídeo aí teve alguma coisa a ver com o vídeo seguinte do Luiz Miranda, que foi num tom bem mais sereno. Eu vim aqui, literalmente, pedir desculpas pelo mal-entendido, no momento em que eu já tinha 3 noites sem dormir e recebendo diversos ataques. Algo totalmente descomunal e desproporcional pelo que nós esperávamos como nação. Tem momentos na vida que a gente deve repensar no que estamos fazendo. Eu estava nervoso, 3 noites sem dormir, tendo minha vida ameaçada. Não só a minha, como de policiais, que nós temos 2 policiais, de delegados, de parlamentares, que são empresários, que são advogados. Na minha concepção, era inadmissível, mas aconteceu. E eu não consegui me controlar e peço perdão. A gente pode dizer que nesse embate o deputado jogou a toalha? Vai ser assim a política brasileira daqui pra frente? Olha, a gente tá rindo aqui, mas isso é sério. Super sério. É sério porque é o seguinte, uma bancada que não consegue se entender nesse nível, publicamente... Sem ter assumido ainda. Você teve vídeo do Frota respondendo quem estava aqui. Você teve o Olavo de Carvalho falando, vocês ainda ficam dizendo que eu sou o guru desta merda, deste governo. Fora a baixaria, tem umas coisas Só que assim, pesadas. é uma coisa que está acontecendo de público e política não se faz assim, gente. Desse jeito, a coisa não acontece no Congresso. Então, é um governo que vem com uma agenda ousada, arrojada na economia, com reformas dificílimas para aprovar. Dificílimo da economia, né? Aí o governo era fincado um pé na coisa do combate à corrupção, que o Flávio Bolsonaro, com o episódio Queiroz, acabou por dar uma trincada, romper um ligamento ali, como a Marilis. E a outra coisa era a articulação política, que precisa andar, senão não tem agenda que passe. Aí você tem o Onyx, que tem problemas com alguns setores da Câmara, que é o ministro da Casa Civil, notadamente com o cara que desponta como favorito para ser presidente da Câmara, e a bancada do PSL se engalfinhando nesse nível. Uma ala mais ideológica, puxada pelo Eduardo Bolsonaro,
o filho do Jair Bolsonaro, que foi o deputado mais votado do país, ele é o cara que tem mais aspirações intelectuais no clã. Ele é o cara mais próximo do Olavo de Carvalho, etc. e tal. Ele é visto como o pilar de uma outra coisa, um PSL do B ali, um PSL que ou vai juntar todos os deputados que eles entendem que tem lastro ideológico para fazer esse tipo de combate que ele faz nas redes sociais, alinhado com o olavismo, ou mesmo ir para um outro partido. Exatamente. E deixar... Ir para um outro partido levar quem eles realmente acham que tem uma condição intelectual, ou realmente tem... nasceu para fazer aquilo ali mesmo, e deixar para trás, principalmente algumas pessoas que eles acham que vão ser deputados de um mandato só, Eles que chamam se elegeram agora, mas que eles numa vão precisar próxima... desse mandato só agora, Que né? foi o que o Frota falou. É. Eu não sei se... Esse vídeo a gente não mostrou, mas é maravilhoso. Ele vira e fala assim, olha, o Fernando Henrique Cardoso perdeu a reforma da Previdência por 1 voto. Quantos vocês têm aqui na China? É uma ameaça. Fica a dica. É uma ameaça. Agora, realmente, a Janaína Pascoal foi para as redes sociais, eu tenho que concordar com tudo que ela escreveu nesse tweet, dizendo que isso não pode acontecer, que você tem que respeitar o eleitor. Você não pode tratar o eleitor do jeito que o Luiz Miranda está falando. Não só o Luiz Miranda, como, enfim, outros parlamentares têm feito, de xingar as pessoas. Mas nem a reação ela foi uníssona. A Carla Zambelli ficou super preocupada. Foi fazer vídeo, falou, olha, eu vim aqui para entender como é que funciona, eu vim aqui... Foi responder, inclusive, ao Olavo de Carvalho, que... Aí teve gente falando, olha, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Verdade. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Você não fica falando mal da pessoa que mais compra a sua soja, seu minério, enfim. Não, é legal. Um dia ela pode se cansar e falar, beleza, vou arranjar outra pessoa. Não há como negar a importância da China para a economia brasileira. E aí, uma visita como essa, eu acho até que houve um exagero na reação. A empresa que foi visitada lá foi apenas um dos compromissos que os parlamentares tinham. Então, esse tipo de conhecimento é importante também para saber o que ele está fazendo. Mas veja que é um negócio que é autocombustão. Não é que a imprensa foi lá e flagrou e fez e foi buscar e tal. Não, é autocombustão. Exatamente, era isso que eu ia falar. O problema, para mim que estava assistindo daqui de longe a treta toda, não foi irem para a China, nada disso. O problema foi como eles retrataram essa viagem. Eram selfies e sei lá o quê. Era tipo o rei do camarote na China. E quem estava fazendo isso? Eram os deputados do PSL, da meiuca meio frota do PSL, ou seja, pareceu quase assim, vamos fazer pra dar merda? Aquele primeiro vídeo que começou a rolar, que ele falou assim, e aí, gostou do hotel? Gostou do hotel? E todos os deputados ali andando... Aquilo ali gerou uma crítica interna. Mas porque é muito do que, de como você planta o discurso, tipo assim, a China comunista, o comunismo tem que acabar. Como é que você justifica para o eleitor do seu partido que está querendo acabar? Porque assim, gente, a gente fala que tudo muito leve, mas quantas vezes você escuta por dia, você lê por dia no seu Twitter que você é comunista, que tem que acabar com o comunismo, tem que 5 vezes por dia. Tem gente que está engajada nessa ideia mesmo. Aí você passa o tempo inteiro falando para esse eleitor, olha, a gente vai botar esse cara lá e ele vai acabar com o... Ele sobe no primeiro discurso dele, Jair Bolsonaro, no parlatório do Planalto, vamos começar a acabar. Mas, Dani, eu acho que a primeira coisa que pegou mal nas pessoas, pelo que eu senti, foi o oba-oba da viagem. Exatamente. E depois do oba-oba veio aquela coisa, e o que eles estão fazendo ainda num país comunista? Mas eu acho que uma coisa puxou a outra. Essa reação de o que eles estão fazendo num país comunista foi aquela coisa do... Eles estão num oba-oba, mas a gente não pode condenar, a gente não pode assumir que houve um oba-oba. A gente tem que ir no lado moral. O que eles estão fazendo nesse país comunista? Se eles tivessem ido, não tivessem feito vídeo nenhum, isso teria passado batido. Eu acho que possível. Não, acho que não, porque o Olavo Carvalho, ele foi lá, eu vi, começou por ele atacando e dizendo que o que eu acho... Mas ele atacou, Mara, porque ele viu o vídeo, é isso que eu tô falando. Não, se não tivesse a visto... direita é muito fragmentada. Olha, o pessoal do MBL não se dá muito com o cara, o Vinícius Aquino, que é esse assessor do Frota que organizou a viagem. Eles têm uma disputa lá e tal, enfim. Que foi acusado, inclusive, de
ser É porque traficante por algumas depois pessoas. desbancou para uma baixaria, assim, sem foi uma baixaria precedentes, mas enorme. ele ficaria sabendo e aí foi uma decisão dele, ele olhava. O que eu estou dizendo eles são divididos. Há um incômodo de parte a parte. Os que se consideram subjugados, que acham que os outros são muito metidos, e os que se consideram diminuídos por estarem do lado de gente que eles consideram de pouca capacidade de trabalho intelectual. Tanto faz, mas a questão a bancada ela é muito fragmentada e quando você não tem a única coisa que os une ali é o Jair Bolsonaro, que de vez em quando ele vira e fala, porque vocês estão me atrapalhando. Tem que parar com isso. Mas você vê que agora nem isso nem esse tipo Não se faz mais direita como antigamente. Esse Big Brother dessa bancada do PSL vai ser emocionante. Não se faz mais direita como antigamente, porque isso era uma coisa da esquerda. A esquerda era sempre muito dividida e a direita caminhava ali juntinha. Agora... Eu acho que nesse caso a bancada está passando também por um processo de aprendizagem. É muita gente que nunca ocupou o cargo, enfim, ainda está tomando o pé da situação. Agora, eu acredito na capacidade que o próprio presidente tem de dar uma enquadrada na bancada e, em votações importantes, acompanhar o governo. A gente já via a bancada, por exemplo, caminhando, divergindo, por exemplo, sobre a eleição para a presidência da Câmara. E aí houve uma decisão, o presidente disse, não, a gente já vai apoiar aqui o Rodrigo Maia. Imediatamente a bancada não fala mais nisso, já não é mais um grande tema. Então, eu acho que essas coisas vão acontecer sempre, porque você não tem uma bancada de convivência longa, você ainda não tem uma bancada com convivência de legislativo, mais ou menos, de o Bolsonaro ele não assumiu posição na disputa da Câmara. O Bivar, presidente do PSL, fechou um acordo com o Rodrigo Maia, desagradando o Onyx Lorenzoni, que é ministro da Casa Civil, que estava tentando fazer um bloco para concorrer contra o Maia. Então, assim, se o Bolsonaro depois conseguiu equacionar a coisa em torno do Maia, ótimo, mas veja que 3 agentes vinculados ao presidente se portaram de maneira diferente. E a decisão final é que eles estão indo todos apoiando o Maia. A gente precisa esperar contabilizar, mas só estou dizendo assim, não teve nesse caso específico, não teve um freio de arrumação. Onde a gente tem uma coisa muito clara é no Senado, que o Bolsonaro não quer o Renan. Então, era aí que eu queria chegar, porque a gente está falando de um governo que já tem 40 militares em cargos importantes, né? E a gente tem um legislativo do PSL ali que é essa bateção de cabeça. Será que essa nova era, entre aspas, precisa mais que nunca de Rodrigo Maia e Renan Calheiros para, nesse momento, serem as pessoas, assim, essa cola, essa massa pessoas chaves para juntar esse pessoal? Porque alguns militares já estão passando pano no Renan, apesar do Jair Bolsonaro ser contra e tal. O Renan é tão esperto que a única pessoa que saiu em defesa antes dos irmãos, é verdade. Antes de qualquer pessoa falar alguma coisa, o Renan foi lá e falou, Flávio Bolsonaro não pode ser julgado por antecipação, a gente precisa sair desse estado policialesco. O Renan, a gente estava falando de espírito de corpo aqui, é por isso que o Renan nunca entra fraco em eleição no Congresso, porque ele é o cara lá dentro que mais topa vestir a roupa de defensor dos pares. De qualquer um. Dos senadores. Não, de defensor da entidade parlamentar. Então, assim, sempre que tem alguma coisa que ele julga que é uma intromissão no Congresso, nas funções do Congresso, ele se levanta. Briga com o judiciário. Exatamente. Ele sempre socorre o coleguinha que está em apuro. Escândalo de corrupção, a gente estava falando lá atrás também, nunca derrubou ninguém no Senado, o que derruba é a mentira, né? Porque tem o espírito de corpo, mas você não pode enganar os coleguinhas. Eu acho inacreditável que a gente vai ter Renan Calheiros de presidente do Senado. Depois de toda essa campanha de moralização e tal, um cara que tem 18 investigações no STF, é réu em uma. Sério, quando eu olho essa figura ali... ainda sendo bom para esse governo ou não,
eu acho, a sensação que eu tenho é que realmente nada deu certo, É e que nada vai mudar. É isso que o Tabet estava falando, assim. O que a gente tem hoje para o Senado é Renan. No MDB fala-se da Simone Tebet também, que é uma senadora muito respeitada, mas nunca ocupou um cargo lá dentro de tanta proeminência. Aí o Major Olímpio, do PSL, que é um que saiu se engalfinhando. A primeira grande briga no PSL que teve foi ele se engalfinhando com a Joyce. O Tasso Gereissati, que não une nem o PSDB. E tem outro que é o Espiridião Amin, que é do PP também. Que poderia fazer um bloquinho ali. Mas existem duas coisas fundamentais que podem definir a eleição da presidência do Senado. Uma, aparentemente, já está resolvida, que é se a votação vai ser aberta ou secreta. Então, houve uma decisão do ministro Marco Aurélio dizendo que tinha que ser aberta, mas o ministro Toffoli reverteu isso e dizendo que tem que ser fechada. Bom, isso até o dia 1º, eventualmente, que o Supremo já está voltando, alguém pode ir lá e tentar de novo mudar. E o segundo ponto é a questão do placar. Quer dizer, sempre há no regimento uma previsão de que você é eleito se você tem o maior número de votos, ainda que você não tenha a maioria absoluta dos votos, 41. Então, se a gente tiver uma eleição fragmentada, por exemplo, e o Renan tiver 30 votos, mas foi o mais votado, ele pode ser eleito. Então, isso é uma questão que vai tomar muito a discussão pré-eleição, que é maioria absoluta ou é maioria dos presentes? Porque na Câmara tem dois turnos. Na Câmara é maioria absoluta, só ganha quem tem 257 votos. Já no Senado, a interpretação do regimento é que não. Quem tem maioria dos votos leva. Outro assunto que tomou conta essa semana foi a divulgação da lista do BNDES, dos principais parceiros do Banco. Mara, você teve com o presidente do BNDES hoje de manhã. E o que a gente pode ler daquela lista? Então, primeira coisa que ele falou... Primeiro, assim, ele deu entrevista na marra, porque eu encontrei com ele no café da manhã do mesmo hotel onde eu estava hospedada. Então, e aí você falou, vou atrapalhar, não vou deixar ele comer até ele me responder. Foi basicamente isso. Foi um pouco assim. Entendi. A primeira coisa que ele falou foi: não há irregularidade nessas operações. Tá? Assim, não é uma lista de investigados ou de gente que fez coisas erradas. É a lista. Eu vou pedir para a Bia ir botando a lista aí enquanto você fala, vai. De quem tomou os recursos. Assim, aí eu perguntei para ele, falei, mas olhando a lista, o que eu vejo é que todas essas empresas poderiam acessar o mercado de capitais. Não precisariam ter recorrido ao BNDES. Ele falou, é uma reflexão para se fazer, mas você tem que ponderar também que tiveram momentos em que o Brasil estava fechado, enfim, o mercado internacional não estava comprando papéis brasileiros, enfim, não estava tão fácil você acessar esses mercados. Outra coisa que ele falou que eu achei importante, eu perguntei para ele qual vai ser o papel do BNDES nesse governo. Ele falou, olha, o papel do BNDES vai ser articular, o que eu achei muito interessante, porque assim, articular não é dar o dinheiro, mas montar os projetos para financiar, então ser um articulador dos projetos onde você vai trazer investimento. Ele falou assim, olha, o primeiro para começar são as ferrovias e a gente a gente construir projetos para financiar com a participação de investidores estrangeiros, falando dos investidores americanos participando das ferrovias faz sentido, enfim, e outros. E mostrou muito que o país precisa disso, né? Com a greve dos caminhoneiros no ano passado, viu muito a nossa dependência da malha rodoviária. Se isso que ele falou, quer dizer, se eles conseguem implementar, e o Joaquim Levy é um cara tido como muito competente e muito correto. Se imagina você ter um amplo projeto de investimentos para ferrovias, isso tem uma capacidade de alavancar empregos, atração de investimentos, melhora da percepção do país como investimento, porque tudo isso que é problema para a gente, ferrovias, aeroportos, estradas, para o investidor estrangeiro principalmente, é oportunidade. E aí ele falou da participação dos fundos de pensão nesses projetos, quer dizer, o BNDES seria o articulador desse modelo novo de financiamento de projetos, onde você teria investidores internacionais, fundos de pensão do Brasil e do exterior, enfim, participando desses financiamentos. Um preso de Santa Catarina bateu o recorde mundial.
não checado pelo Guinness e por nenhuma fonte oficial na categoria engolimento de celular. Foram 10 aparelhos de uma vez. Olha o raio-x do cara. Nossa, é impressionante. Ele foi tirado na entrada do presídio quando o preso voltava de uma saída temporária. Ele teve que passar por uma cirurgia para tirar os aparelhos do estômago. E aí, a Secretaria da Justiça de Santa Catarina divulgou esta outra foto. Meu Deus. Tudo que está nesse saco estava dentro do estômago dele. Além dos 10 celulares, cabo USB e até um isqueiro. Ao todo, 62 objetos. Como disse nosso roteirista aqui, ele virou uma filial das lojas americanas durante a saidinha. Para mim, parece impossível alguém engolir um celular. Marilis, parece que essa prática não é tão incomum e inusitada assim, né? Não, com esse número realmente é de chamar atenção, mas isso é uma coisa que acontece sempre, toda hora. Se você der um Google, você vai achar várias notícias de pessoas que entraram com 5 celulares, com 6 celulares, agora 62 objetos dentro do estômago, realmente essa pessoa podia ter morrido. Agora, isso é só uma das coisas que chama atenção da situação dos presídios hoje em dia. Ou seja, as pessoas continuam entrando com o celular no presídio. Por quê? Porque os presidiários estão usando o celular de todo jeito. Tem projeto para você instalar bloqueadores de sinal, que tem gente que diz que não funciona muito bem, porque tem alguns lugares ali que você consegue fazer com que o celular funcione. Projeto para tirar, por exemplo, tomada de dentro das celas. Pois é, isso não tinha ido para frente, essa história? Não foi para frente. Então, assim, é um grande problema que existe e que está longe de ser resolvido. Eu achei tão triste, quando eu vi essa foto, é uma coisa tão triste que você fala assim... Eu estou embrulhada até agora. Eu lembrei daquela entrevista que o Drauzio deu pra gente, que tá aqui no canal, quem quiser ver, que ele fala assim, quando o preso vai, né, ele tá lá preso, aí ele vai para uma facção, a facção tutela ele, e quando ele sai, ele tem que continuar prestando pro resto da vida. Na verdade, ele assina um contrato que ele vai... pra vida. Você imagina uma pessoa se expor dessa forma, se sujeitar, sua integridade física, tudo assim, me deu muita pena, é muito chocante. Mas é muito grave foto. isso, que outras práticas acontecem. As pessoas que vão fazer visitas a esses presidiários, então, assim, a gente sabe que muitas vezes a revista ela não é uma coisa muito bacana de se fazer, porque eles fazem, por exemplo, mulheres tirarem a roupa, agachar no chão para tentar que algum objeto saia por algum orifício. Advogados às vezes são presos. Tem um advogado que foi preso que estava tentando entrar com um colchão lotado de maconha, estava levando para o seu cliente, acabou sendo preso por causa disso. Então isso é uma coisa que acontece provavelmente, Tabet, diariamente dentro dos presídios. Pois é, a gente tem uma imagem aí que a Bia separou, que é uma imagem de um microcelular, que é um celular, que é muito usado para entrar em presídios. Esse aí é mais difícil de ser encontrado e mais fácil de ser levado, né? É o tamanho de um dedo, né? Praticamente isso. É um polegar, tamanho de um Agora polegar. você vê quase. qual o poder que o celular, que a comunicação tem para manutenção dessas facções, do poder delas articularem esses... todo o seu esquema de atuação, né? Quer dizer, é uma peça extremamente importante. O bloqueio seria Está em discussão agora que inclusive quando o presidente assinou o decreto, hoje mesmo tem uma declaração do presidente em exercício que você tanto ama, tá, que é o Mourão, mas ele dizendo que de forma alguma esse decreto, por exemplo, liberando o uso de arma é uma política de segurança, que na verdade... a verdadeira política de segurança ela está sendo ainda feita pelo ministro Moro. Então a expectativa é de que em fevereiro seja apresentado um conjunto de projetos relacionados à área de segurança pública e corrupção para ser apresentado ao Congresso Nacional. Então eu acredito que essa parte de presídios também, eu acredito que isso desse tipo pode estar contemplado alguma coisa lá. Então eu acho que é importante também aguardar para ver se vem aí algumas, eu acho que vem algumas novidades positivas nessa
nessa área, pelo menos é a minha expectativa. Nosso presídio realmente é isso, são cursos de pós-graduação de crime, né? Então as pessoas entram lá até amadoras, mas tem uma escola sofisticada. São cooptadas por acabam facções sendo ali cooptadas. dentro. O próprio, lá no Ceará, a gente viu histórias de que as facções são muito poderosas financeiramente, e elas estavam pagando menores de idade, por exemplo, para tocar fogo em coisas na cidade. Então, esse tipo de coisa acaba acontecendo. A cooptação não é só de quem está lá dentro também, de lá eles conseguem cooptar quem está fora também, né? Só quero deixar claro que eu não amo Mourão. Eu amei a declaração rubro-negra do Mourão, foi bem diferente. Bom, e a mania mais recente da internet foi o 10 Years Challenge. Você coloca uma foto de 10 anos atrás e outra atual. Todo mundo aqui brincou de 10 Years Challenge? Nope. Não. Eu não botei foto minha de 10 anos Eu, atrás Ou também. seja, ninguém. Eu brinquei. Você brincou. Mas você não mudou nada, Mara. Eu brinquei. Você, Eu brinquei. Você não mudou nada. Eu vi sua foto de 10 anos atrás e agora... E você continua uma senhora muito simpática. Pô, eu já ia falar assim, puxa vida, ele tá sendo fofo, Brincadeira, gentil. Mara. Você não aparenta que tem 73... Olho pra você e eu falo 64. E meio. Mentira, Mara é uma gata. Nós fizemos uma série de 10 Years Challenge com a sua cara, Mara Luque. Dá uma olhadinha. Olha aí, ó. Olha o dólar. Ai, 2009, o dólar era Ó, vou 2,34. fazer uma brincadeira, tá? Mas é brincadeira. Lula livre, dólar 2,34. Olha aí, ó, Quero inflação. governo Lula. 2008, 2018. A inflação, ela... Volta pra inflação, pode voltar, não? Não, né? Pode? Que maldade. Ai, desculpa, que a Mara tava falando da inflação. Vamos voltar pra inflação. Aí, ó. Não, deve ser. Volta. Aí, a inflação, Mara. Ó, a inflação. Você vê que agora ela tá abaixo da meta, mas aqui ela já estava acima da meta e depois disso ela vai numa trajetória que ela larga a meta para lá, porque entra o governo Dilma, isso aí ainda é governo Lula, mas depois entra o governo Dilma e ela simplesmente abre Que a mão... preocupação da gente voltar a atingir os 2 dígitos. Exatamente, exatamente. Que foi onde ela começa, a economia brasileira começa a derreter. Quando ela começa E isso porque houve segurança artificial de preços de preço de combustível, regulados, né? que é o que destruiu a Petrobras. O que mais? Depois da inflação, o que tem ali? Déficit da Previdência. Nossa Senhora. Nossa, olha como aumentou. Crescimento do PIB. Posta testou sobre economia, mas não sabe nem calcular o PIB. Olha, o PIB, ele chegou a 7,5 e depois... Taxa a taxa Selic. Selic. Nossa. Deu uma diminuída boa. Por causa da Que mais? inflação. Acabou? acabou? A gente tem mais? Tem um que eu acho que é A gente, campeão. separou uns engraçados aí. Vê se tá aí na tua relação. Vê aí. Solta aí, Bia. Esse é É muito bom esse. Ai, Eu vi. quem fez? o 10 Years Challenge. Gente, esse gringo virou meme no Brasil. Olha, essa do Túlio com a Fátima Eu acho muito ruim. mas é de uma também. crueldade. Essa é maravilhosa. Essa é engraçada. Bruna Marquezine e Marina Silva. Essa é muito boa. 100% Essa eu. sou eu, gente. Esse é somos meu. todos. Eu me identifiquei Esse é o muito meu, com isso. total. Somos total. todos nós. Foi o ano que... Não tá tão ruim assim, mas Essa dos olha... seios. Que acabou, né? Eu recebi uns Dos homens, inpublicáveis. ele não mostra. A dos homens vocês não colocaram, né? Só rolou no grupo... Eu não tenho nada a ver com isso. pois é. Eu não tenho, Achei engraçado. isso é Bia. engraçado Só pra isso, constar, né? tinha dos homens, tá? As Que era mulheres bem ainda não engraçado. conseguiram, não conquistaram todas as vagas, então na fábrica de memes ainda não tem Mas a dos funcionários. homens era dos testículos, né? Era dos testículos. Ah, eu vi piores. Vi bem piores. Nossa. Pois é, podia estar Tem outra de mulher também, você já viu? Não. Não, chega, vou já te mandar mandou. depois. Vou te mandar depois, que não é tão legal quanto a dos seios, não. Mas posso falar uns que eu trouxe aqui? Não são divertidos, mas acho Pode. que são legais. Porque a gente tem uma coisa, parece que o mundo só piora, não melhora. E aí me mandaram isso daqui, que é são umas estatísticas do mundo, do Banco Mundial, falando, por exemplo, sobre extrema pobreza. Mostra o celular, você consegue mostrar o celular ou não sei que ler? Não sei, posso mostrar? Pode, mostra aqui pra essa câmera. Então Tem que peraí, fechar um posso pouquinho colocar mais, aqui, ó. Só que eu não vou conseguir ler, né? Mas a gente se lê ali, ó.
Se ele fechar a câmera, você consegue... Aumenta um pouquinho, dá um zoom, dá pra dar? Aí, ó, vamos Então, lá. ó, por exemplo, a extrema pobreza diminuiu de 21,3 para 8,6. Mortalidade infantil diminuiu também de 5,8 para 3,9. O que é ali que tá pagando? É que... Aí, ó, pode aumentar se quiser. É qual é a expectativa de analfabetismo vida? juvenil também diminuiu. E De expectativa de vida? 11,3 e a expectativa de vida que aumentou de 69,8 anos para 72,2. Então, assim, essas coisas são positivas. Sim, Agora deixa eu sempre. mostrar um. Pode. Vou mostrar. Pode mostrar um. A dívida pública. Você quer mostrar do testículo aí? Mostra. Não. Mostra a minha também, bizarra. Vamos ver quem tem a É pior. dívida pública. Olha a dívida Deixa eu brasileira, ver que era se eu de acho. menos de 2 trilhões Nossa. e hoje está... Fechou. Achou do testículo? Tô procurando, calma. Eu tenho aqui. Então mostra Quer? pra você. Vou mostrar. Essa câmera que fecha. Bia deve estar louca, né? De fazer essas coisas. Aqui. Qual é essa aqui? Vai. Aí, ó. Afe Maria, Brasil. Agora, cadê seu Deus agora, Marilis? Ai, que horror! É um sanduíche, Que gente! horror! É um sanduíche! Vocês estão loucas? Vocês enlouqueceram? Olha aqui, é um sanduíche, Não, quero ver gente. mais nada, não. É um Vocês só sanduíche. pensam em sacanagem. Meu Deus do céu, quanta gente! Né? Que loucura! Ai, que fofo, né? Bom, aqui no My News nós somos como vinho, igual essa aí que a Marilis mostrou. A gente só vai melhorando com o tempo, igual a expectativa de vida e tal. A gente vai ficando melhor. E damos dor de cabeça de vez em quando, que nem vinho também. Esse foi o Segunda Chamada de hoje. Obrigado por assistir, por se inscrever, por curtir e comentar. Semana que vem é nós, Queiroz. Brincadeira, semana que vem eu não estarei aqui. A Mara vai dizer que eu vou dançar zumba, o que é uma calúnia. E quem vai estar aqui com vocês é a Joyce Ribeiro. Vou deixar vocês bem acompanhados. Até a volta, tchau. Mas vocês, hein, francamente, um sanduíche, gente. A gente não ia Rapaz, falar eu sou sobre... humilde. Ah, você faz isso toda... não. A gente não ia falar Eu sobre olhei e o falei, documentário nossa. de Gillette? Mãe, ele não é sempre tá assim, de viu? stand-by. Pode continuar assistindo no canal. Não é que vai mudar a programação. Falei que era mais animado e mais perigoso também. Ô, Bia, tem que conferir com o pessoal do YouTube, isso é sério, se esses testículos podem passar. Eu acho que não. O do sanduíche Gente, pode, no né? dia do programa passado que a Renata falou do negócio do Demi Bombê, a quantidade